desejo de cozinhar foi acompanhando, né, minhas tias e principalmente meu pai. E foi daí que veio, né, esse dom de fazer a alquimia, principalmente com a nossa gastronomia. Eu já cozinhava, já sabia fazer outras coisas. E foi uma oportunidade em família. Estava passando dificuldades, né, porque eu estava desempregado no momento, e reunião em família, ia ter uma noite de pizza. Foi ali que eu aprendi a fazer pizza. Eu coloquei a mão desde o primeiro dia já na massa, queriam me passar só a receita. Eu falei, não, vai me falando a receita e eu já vou colocando a mão na massa. Fui para uma cozinha depois, aprender realmente como é que era feito, entender o porquê que precisa descansar a massa da pizza e vim fazendo vários outros cursos, né? Fui até São Paulo, fui representar o nosso estado em Portugal fazendo pizza. Quem começou em cima de um kitnet só com delivery, nós tínhamos só aqueles sabores tradicionais. E a pizza regional realmente ela veio cair no gosto quando a gente estávamos em Vigia. Nós tínhamos alguns clientes também de São Caetano. São Caetano é a terra do caranguejo. E eu lembro que tinha um cliente nosso que ele encostava na bancada onde você observava, né, a abertura da massa. E ele pedia, vamos fazer uma pizza de caranguejo, já que a gente está bem perto da terra do caranguejo, que é São Caetano. E a minha esposa, como turismóloga, ela escutou isso e ela falou, a gente pode tentar, sim. E quando eu vi, não é que deu certo. Costumo dizer que a pizza paraense, eu considero ela assim como um prato realmente brasileiro. Porque é os insumos da Amazônia. Você tem o suco, né, da mandioca, que é o tucupi. E você tem o jambu, o camarão e há outras coisas que compõem, que vai saborizando a pizza paraense. É uma identidade única no Brasil e na nossa terrinha. Eu lembro que essa pizza, quando eu participei de um concurso, então eu estava na cozinha, começando a preparar, refogar e também reduzir o tucupi. Os outros que estavam participando, né, os outros concorrentes, eles começaram a sentir o cheiro do tucupi. E eu esquentando o tucupi para reduzir, né, fervendo o tucupi para reduzir, e também refogando o camarão, eles sentiram, cara, que cheiro é esse? Que cheiro maravilhoso, eu nunca senti. Aí eu fiquei feliz porque a gente conhece, a gente nasceu, a gente cresceu aqui com esses insumos. Cozinhar na Amazônia é uma alegria imensa porque eu acredito muito no nosso potencial, naquilo que a gente tem de melhor na nossa cidade, no nosso estado. Então a Amazônia, eu acredito que a gente ainda tem muito o que explorar. Nossos pescados, nossas folhagens e outras coisas que a gente tem de diversidade aqui na nossa cidade, no nosso estado, no Ver-o-Peso, que eu digo assim que o Ver-o-Peso, para quem gosta de cozinha, ele é um parque realmente para os chefes quando aqui pesa, e a gente tem esse privilégio de ter esses insumos únicos no mundo, porque nem no resto do Brasil não tem, é só mesmo na Amazônia, no nosso Pará. No programa de hoje, o chefe Fábio Lima prepara as pizzas paraense e tapajônica. Hoje o programa está uma delícia porque eu vou estar fazendo uma receita de pizza. Não é uma só, são duas pizzas. Uma pizza paraense com borda vulcânica, camarão rosa, jambu, tucupi reduzido e a outra tapajônica, pirarucu dessalgado puxado ali no azeite, juntamente com uma banana da terra, uma delícia, um agridoce perfeito. Pega já aí o teu papel e uma caneta para anotar a receita, porque também eu vou te dar a receita da massa para você estar fazendo aí facinho, facinho, facinho. Bora lá comigo? Para a massa, você vai precisar de 20 gramas de sal, 10 gramas de açúcar, 50 ml de óleo, 200 ml de água, 1 kg de farinha de trigo sem fermento e 20 gramas de fermento. Para a pizza tapajônica, você vai precisar de 50 gramas de creme de leite, 180 gramas de queijo mussarela, 160 gramas de pirarucu, 180 gramas de banana da terra, 50 gramas de cebola roxa e 60 gramas de pimentão verde. Para a pizza paraense, 110 gramas de molho de tomate, 180 gramas de queijo mussarela, 120 gramas de jambu e 200 gramas de camarão rosa. E olha só, pessoal, para fazer essa receita a gente tem que iniciar primeiro pela massa, que ela é a base da pizza. A massa ela é muito importante, principalmente quando ela tem um descanso adequado. Então vamos lá para a nossa receita que é fácil.
Comece a anotar aí. É bom você ter uma balança, que eu gosto de pesar tudo. Então, nós vamos colocar aqui 1 quilo de trigo, tá ok? Não tem problema cair, sujar, faz parte, tá? Da cozinha. A importância de você pesar tudo para a receita seguir um padrão. Aqui eu vou colocar 10 gramas de açúcar, tá? Que é para dar uma coloração aqui na nossa massa. Agora eu vou colocar 20 gramas de sal, que é justamente para 1 quilo de trigo. A importância de você estar fazendo a mistura de todos os secos sem o fermento, porque como tem o sal, se você colocar o sal e o fermento, o sal acaba matando a força do fermento. Então eu vou misturar primeiro o sal e o açúcar, tá bom? É uma mistura rápida, não leva muitos minutos, não leva nem 1 minuto. É só para você dar uma pequena misturada. Eu vou colocar 20 gramas de fermento. Vou misturar agora o fermento. Vou adicionando água levemente. A água tem que estar principalmente numa temperatura fria, bem fria. O porquê? A água ela vai ajudar na crocância da sua massa. Ou seja, você vai estar fazendo uma massa crocante por causa da água gelada. E também, como você tem a temperatura, o calor do seu corpo, você pode fazer principalmente com água gelada justamente na hora que você estiver fazendo a massa, para ela não começar a fermentar na hora que você estiver mexendo. Isso aqui é muito importante. Fábio, qual é a quantidade de água para 1 quilo de farinha? Eu vou colocar mais ou menos, a hidratação dela vai ser entre 250 a 300 ml de água, tá? Mas só que a gente não despeja logo tudo de uma vez, vai despejando aos poucos, vai fazendo a mistura, vai sentindo a massa e vai colocando aos poucos. Você pode observar que ela já está mudando a textura, mas eu ainda estou fazendo força. Daqui a pouco essa massa, eu vou colocar ela aqui na bancada, que é justamente para facilitar que eu comece a a trabalhar nela, colocar um pouco mais de força para ela misturar bem, para tentar deixar ela o máximo possível elástica, né? E olha só, agora eu já consegui despejar a quantidade certa. O ponto da massa é quando você tiver já sovado ela bastante, você vai colocar o seu dedo, né? Depois que ela estiver boleada, toda sovada, você coloca o seu dedo, ela vai subir, né? Você empurra o dedo e ela vai fazer ela vai levantar um pouquinho, mostrando que já está fermentando, né? Está sendo trabalhada no tempo certo e também na textura. Olha, já é o suficiente, a vasilha fica assim limpa. Se eu precisar mais de água, eu vou colocar, mas lembrando que ainda falta o óleo. O óleo que a gente usa para essa massa é óleo de girassol, que é um óleo mais saudável, dá sabor também. E é um óleo que é muito mais leve para você estar fazendo e não passar mal. Para 1 quilo de trigo, eu vou adicionar aqui agora 25 ml de óleo. E se eu for colocando o trigo nessa massa aqui, adicionando, eu vou deixar ele fora da receita. Então é por isso que a gente vai dosando tudo que é de ingrediente aos poucos, principalmente o líquido. Olha o ponto da massa que está mudando, vou acrescentar mais um pouquinho de óleo já para essa parte a gente finalizar. Eu imagino você curioso, eu preciso ter tanta força, eu não estou colocando muita força, é o jeito, só você está observando que eu estou usando essa parte aqui da mão, né? Onde eu consigo ter um apoio melhor para a massa. E sempre dobrando ela, mudando de posição, que é para ter essa mistura, para ficar bem homogênea mesmo. Ela vai ficando mais lisa, ela ainda está um pouquinho grosseira, ela vai ficando mais lisa e assim a gente vai achando o ponto dela. Olha aí como já está mudando a textura, né? Vocês observaram que estou levando aqui bem pouco tempo mesmo? Olha aí, ó, a massa ela começa a levantar. Eu aperto nela, ela vai voltando. Aqui, ó, já foi misturado, depois eu faço só dividir ela. Agora a gente vai colocar para descansar essa massa. Eu vou dividir ela em 2 partes, né? E depois eu vou pesar, porque para esse sabor que eu vou fazer, são 2 pizzas grandes. No tamanho dela, eu vou usar 450 gramas de massa já pesada, que é mais ou menos isso daqui, onde o boleamento dela é bem fácil. Se eu quiser fazer isso aqui, ó, esse processo aqui é justamente para a gente dar uma selada no fundo dela. Já vai ficando lisinho, bem fácil mesmo. Sobrou um pedacinho só para comparar. Esse giro aqui que eu faço, posso fazer assim, posso fazer aqui assim, sempre com a mão, um formato aqui que a gente, no modo que a gente vai boleando a pizza.
e fazendo isso aqui, ó. E olha só, pessoal, ficou pronta a nossa massa, né? Agora elas vão descansar 8 horas. E tudo na televisão, é só fazer assim que é rapidinho. Essa massa aqui passou 8 horas descansando. Ela pode ficar 24 horas, ela pode ficar 32 horas, 2 a 3 dias. Uma massa como essa, ela dura até 4 dias na geladeira, desde que ela esteja na parte da geladeira mais fria. E a fermentação dela vai ser bem lenta, ou seja, massa de longa fermentação. Eu já estou dando uma receita de uma massa italiana para você estar fazendo aí na sua casa. O que vai ser importante para essa massa, quanto mais ela descansar? Ela vai ficar com mais ar, ela vai ficar mais crocante, ela vai ficar mais saborosa, não vai te dar azia, né? E a importância de você deixar essa massa na geladeira, porque dependendo da sua região, na região norte, onde nós estamos, nessa época está quente demais. Então é uma massa que vai azedar. Não precisa colocar força, a massa fica super macia, bem leve. Aqui eu não estou colocando força, é só jeito mesmo. Estou só quase com o peso do rolo. E olha aí como ela vai ficando. Pode tentar fazer isso aqui, ó. E eu continuo abrindo ela. Olha aí, abriu mais um pouquinho. Fábio, a minha massa eu não consigo deixar redonda. Isso é com o tempo, quanto mais você for praticando, o importante é o resultado do sabor. Então tá aqui, ó, coloquei a massa aqui em cima. E se eu quiser abrir ela mais um pouquinho, eu posso ir esticando. Vocês observaram que a massa, com o descansar dela de 24 horas ou 8 horas, você consegue esticar ela e ela não encolhe, ou seja, não é aquela massa elástica que você abre e ela volta, abre e ela volta. Ela já ficou aqui no tamanho certo. Esse sabor que eu vou fazer é a tapajônica, então eu gosto de fazer uma borda trançada, que é justamente para preservar o molho que vai ficar aqui. Então é por isso que eu vou fazer. Observe aqui como eu vou fazer, mas você pode estar fazendo na sua casa só a massa toda reta mesmo. Vai preservar aqui na hora de colocar o molho, mas isso daí é outro passo. Eu vou fazer uma borda bem trançada que fica bonita, o aspecto, né? Fazendo com que a massa crie uma orelhinha aqui e eu vou dobrando ela, eu vou girando. Observe o movimento do meu dedo, né? Eu pego aqui, puxo um pouquinho, estico e esse aqui já vem apoiando para a base da massa que foi enrolado, né? Eu consegui prender ela um pouco mais, porque senão na hora de assar, ela acaba, como ela vai secando, né? Como ela vai ficando assada, e se não tiver bem segura, ela vai abrir todinho. Então, é importante a gente segurar também na quantidade certa, porque senão ela pode segurar na bandeja. Então tá aqui, a massa já foi feita, a primeira massa, e eu vou fazer a segunda agora. Essa é com borda vulcânica também, que ela é diferenciada. Então agora nós vamos abrir a nossa massa aqui, que vai ser um pouco maior. Por que maior, Fábio? Porque eu vou ter que fazer a borda vulcânica, então tenho que deixar sobrando, vou cortar a borda tudinho para fazer o vulcão aqui e colocar o requeijão dentro dela e depois mergulhar o camarão. Você já está ficando com água na boca e pensa numa pizza gostosa aqui da nossa Amazônia. Essa experiência, essa alquimia que a gente tem aqui, é claro que a experiência depende do local. Aqui na Amazônia eu tenho para oferecer isso para vocês, viu? Se eu não conseguir abrir todinho a pizza, não conseguir abrir a massa todinho no rolo, eu posso ir fazendo essa técnica aqui. Fica até um pouco mais fino no centro e toda pizza, ela tem que ter o centro realmente um pouco mais fino, que é justamente aonde não pega tanto o assamento dela. Agora eu vou usar a tesoura que eu vou fazer borda vulcânica. Vem comigo. Como é que eu faço? Uma pizza grande, 35 centímetros. Eu vou cortar aqui. São 8 fatias, sempre na mesma direção. E olha aí como ficou ela toda cortadinha. Ficou bem bonita, né? As duas massas já estão prontas. Gosto de fazer assim. A gente vai dar um intervalo aqui, daqui a pouco a gente vai para a cobertura, que vai ficar uma delícia. Vem comigo, bora. Olha só de trigo no ar.